Olá, pessoal! Hoje vamos voltar no tempo para descobrir as histórias de figuras negras notáveis que a história quase esqueceu. De uma poderosa princesa italiana a uma espiã revolucionária e milionários misteriosos, suas vidas foram fascinantes, mas em grande parte ignoradas. Então, junte-se a mim enquanto exploramos tudo isso e muito mais. Em 1905, Belle de Costa Green foi contratada por J.P. Morgan para ser sua bibliotecária pessoal. Os dois ficaram próximos, logo surgindo rumores escandalosos de um caso amoroso. Eventualmente, ela transformou a coleção dele em uma das maiores bibliotecas do mundo, faturando milhões nesse processo. Mas Belle tinha um segredo chocante que, se fosse revelado, poderia ter arruinado tudo. Belle de Costa Green nasceu em 26 de novembro de 1879 em Washington, D.C., com o nome de Belle Marion Greener. Mas o nome com que nasceu não seria o que a história lembraria. Como veremos em breve, ela mais tarde mudaria seu nome por certos motivos. O pai de Belle era Richard T. Greener. Ele quebrou barreiras ao ser o primeiro afro-americano a se formar na Harvard College em 1870, um feito inovador que abriu caminho para sua carreira influente. Ele se tornou um educador de destaque, lobista político e líder da comunidade negra em Washington, D.C. Seu legado aumentou quando se tornou reitor da Faculdade de Direito da Universidade Howard. A mãe de Belle, Genevieve Ida Fleet Greener, era de uma família progressista e influente de Washington. Ela também trabalhou como educadora e era musicista. Isso significa que Belle cresceu em um lar cheio de intelecto, arte e ambição, um ambiente que moldaria profundamente sua vida desde cedo. Genevieve e Richard tiveram 6 filhos ao todo, após se casarem em 1874. A infância de Belle foi liberal e relativamente abastada para os padrões da época de uma família afro-americana, mas também foi tumultuada. O pai dela estava em ascensão, conseguindo cargos influentes tanto no governo quanto na educação, especialmente no escritório do Controlador do Tesouro dos Estados Unidos e como secretário da Associação do Monumento a Grant. Enquanto isso, Belle e seus irmãos recebiam uma educação avançada em casa em Washington, muito além do que era comum para a época. A família também socializava com muitos dos principais estudiosos e figuras afro-americanos da época, como Frederick Douglass e Webb Du Bois, imersos no próprio centro da luta pelo progresso racial. No entanto, a família logo foi dilacerada por uma revelação devastadora. Richard descobriu que sua esposa, Genevieve, havia registrado a família como branca em um recenseamento. Para um homem dedicado aos direitos civis, foi uma traição profunda, não apenas ao seu trabalho, mas à própria identidade deles. Eles se separaram por isso, mas nunca se divorciaram. Richard mudou-se para a Ásia para assumir um cargo em Vladivostok, que havia sido recentemente adquirida pelo Império Russo ao final da Segunda Guerra do Ópio contra a China. Lá, ele entrou em um casamento bígamo com uma mulher japonesa chamada Michi Kawashima, com quem teve 3 filhos. Após a separação dos pais, Belle e seus irmãos alteraram sutilmente suas identidades, retirando o R do sobrenome, mudando de Greener para Green. A própria Belle abandonou seu nome do meio, Marion, adotando da Costa para apoiar uma alegação de ascendência portuguesa, uma forma de explicar sua tez um pouco mais escura. Enquanto se passava por europeia, sua mãe fez o mesmo, mudando seu nome de solteira para Van Vliet para assumir uma ascendência holandesa. Eles só conseguiam fazer isso e se passar por descendentes de europeus, apesar de serem afro-americanos, porque a família tinha a pele relativamente clara. Com o tempo, essas invenções se aprofundaram, cortando completamente os laços com suas raízes afro-americanas. Belle e seus irmãos também se distanciaram do pai, e, embora ele tenha vivido até 1922, Belle raramente o via durante sua vida adulta. Em 1896, Belle recebeu uma oferta de emprego no Cemitério do Norte para senhoritas em Massachusetts e ganhou uma bolsa de estudos para estudar lá. Ela ficou 3 anos lá e depois trabalhou em uma escola de verão no Amherst College. Essa posição foi breve, mas foi formativa, e ela estudou o campo emergente de catalogação e arquivamento em bibliotecas.
Essa era uma época em que governos e instituições estavam tentando organizar e catalogar enormes arquivos de documentos que haviam coletado ao longo de vários séculos e que muitas vezes estavam espalhados em porões como uma massa gigantesca de papéis. Em 1902, munida de uma educação avançada e de um curso especializado de biblioteconomia em Amherst, Bell foi recrutada pela Universidade de Princeton para trabalhar em sua prestigiosa biblioteca e arquivos. Nos 3 anos seguintes, ela aprimorou sua habilidade e adquiriu uma experiência valiosa, colocando a teoria em prática. Foi aqui que ela cruzou caminhos com Junius Spencer Morgan II. Junius era sobrinho de Jean-Pierre Pont Morgan, o financista corporativo mais poderoso e rico da época. Como outros titãs da era guilda, a família passou a usar sua riqueza em filantropia, e Junius se destacou como patrono da biblioteca e da coleção de arte em Princeton. Impressionado com a experiência de Bell, ele a recomendou ao seu tio em 1905, quando o magnata bancário decidiu contratar um arquivista e bibliotecário para organizar sua própria coleção enorme e sempre crescente de livros e documentos. Esse seria o começo de uma nova e fascinante vida para Bell. Antes de se tornar a famosa Biblioteca e Museu Morgan, as origens desse tesouro cultural surgiram no fim da década de 1850, com o jovem e ambicioso J.P. Morgan. Com pouco mais de 20 anos, Morgan já era fascinado pela arte da caligrafia, colecionando meticulosamente espécimes raros que despertariam uma paixão pela palavra escrita para toda a vida. Mas isso era apenas o começo. Com o aumento da fortuna de Morgan, crescia também seu apetite por colecionar. Essa fascinação explodiu em um império de tirar o fôlego, com livros raros, manuscritos antigos, vitrais, desenhos requintados, esculturas antigas e muito mais. Quando Bell o conheceu em 1905, as coleções de Morgan já eram um labirinto caótico de tesouros. Uma gloriosa bagunça de artefatos sem ordem ou sistema. Uma biblioteca, afinal, só é tão boa quanto sua capacidade de ser navegada sem estrutura. É só um prédio cheio de maravilhas que ninguém encontra. Bell, com sua inteligência aguçada e abordagem visionária, entrou em cena para transformar a coleção. Mas será que ela estaria à altura do desafio? Quando Bell de Costa Green foi contratada? Em 1905, a futura biblioteca Pierre Pont Morgan estava longe de ser a instituição pública que é hoje, escondida em um prédio particular na Madison Avenue. Era essencialmente o tesouro pessoal de J.P. Morgan. Bell assumiu o papel de bibliotecária pessoal de Morgan, encarregada de organizar a montanha de materiais. Com precisão e determinação, ela começou a catalogar a coleção por tema e tipo, transformando o caos em ordem. Pela primeira vez, os itens podiam ser localizados sem buscas intermináveis, transformando o acúmulo bagunçado em uma biblioteca funcional. Mas Bella não parou por aí. Ao longo dos anos, ela organizou eventos e exposições revelando ao público a coleção particular de Morgan. Com o tempo, o papel de Bella se expandiu muito além do de bibliotecária. Ela se tornou uma confidente de confiança e uma espécie de assistente pessoal de Morgan. Com o crescimento da reputação filantrópica da família Morgan, mais pessoas passaram a buscar financiamento para projetos artísticos, acadêmicos e culturais. Todos queriam uma parte da fortuna do lendário banqueiro. Bell, com seu instinto aguçado e olhar criterioso, assumiu o papel de guardiã. Ela se tornou a primeira linha de defesa. Examinando meticulosamente esses pretendentes e suas propostas, apenas aqueles que ela considerava dignos da atenção de Morgan conseguiam passar. Com o tempo, a relação próxima de Bell e Morgan gerou rumores, comentários de que seria mais que profissional, boatos que persistem há mais de um século. Quando eles se conheceram em 1905, Bell tinha apenas 26 anos, enquanto J.P. Morgan tinha 68. Embora fosse casado, ele era conhecido por seu comportamento mulherengo e tinha inúmeras amantes. Green até confessou ter uma grande paixão por ele. Ela nunca confirmou ou negou esses rumores, mas ao ser questionada se foi amante de Morgan, teria dito: "Nós tentamos." Isso foi uma provocação travessa ou uma admissão enigmática? A verdade continua sendo evasiva.
Ao ver a confiança e riqueza que Morgan depositou nela, é possível acreditar que realmente havia algo acontecendo. Bell acabou recebendo um salário impressionante de $10.000 por ano, mais de $300.000 em valores atuais, uma quantia inédita para um bibliotecário. Quando Morgan morreu em 1913, ele também deixou para ela impressionantes $50.000 em seu testamento, o equivalente a mais de 1,5 milhão de dólares hoje. Por que tanta generosidade? Ele a tornou milionária apenas por causa do seu trabalho incrível, que é inegável, ou havia algo mais profundo que os unia? Há também a dúvida sobre o que Morgan sabia das origens de Bella. Apesar de fingir ser uma mulher branca de origem portuguesa, na verdade era uma mulher negra que construiu sua identidade para superar as duras barreiras raciais da época. Considerando as incontáveis horas que passaram juntos, trabalhando lado a lado, viajando, conversando, será que Morgan realmente não sabia? Ou ele simplesmente escolheu ignorar, cativado por sua inteligência e charme? Infelizmente, não há nenhuma prova definitiva de nada disso e só podemos especular. O consenso hoje é que provavelmente eles não eram amantes e que Morgan não sabia a verdadeira identidade de Belle. Na década de 1910, estava claro que a posição de Belle era mais do que simplesmente a de uma bibliotecária. Ela administrava a instituição e ampliava suas coleções. Embora ela só fosse adquirir o título de diretora na década de 1920, já em 1908, ela viajava regularmente pelo mundo para participar de leilões e encontrar colecionadores para adquirir novos itens. Morgan, com quem ela lidou até sua morte, e depois seu filho e principal herdeiro, J.P. Morgan Jr., confiavam completamente nela e permitiam que ela gastasse o dinheiro deles a seu próprio critério. Os interesses de Belle guiaram o desenvolvimento da biblioteca e do museu na primeira metade do século XX. Ela se interessava especialmente por manuscritos medievais e, como resultado, a Biblioteca e Museu Morgan hoje possui uma das maiores coleções de manuscritos iluminados e pinturas em miniatura medievais de todo o mundo. Um item valioso é uma das cópias mais antigas e ricamente ilustradas de Thomas Malory, La Motte d'Arthur, um clássico medieval. Bell pagou $50.000 por ela num leilão em 1911. Belle também se interessava pelo que na época era amplamente categorizado como arte e literatura oriental, africana e asiática, obras da África pré-colonial, do Oriente Médio e do Extremo Oriente, antes da influência ocidental. Ela adquiriu peças como o Livro dos Evangelhos Etíope do século XIV, uma coleção de evangelhos cristãos produzidos na Etiópia, onde a igreja etíope capótica se desenvolveu isolada do resto do mundo cristão. Frequentemente, ao disputar esses itens em leilão, Bella se mostrava agressiva, não aceitava ser superada quando colocava os olhos em algo de valor especial, mas seu olhar era afiado e ela não gastava excessivamente em itens que não valiam a pena. No início dos anos 1920, Bella supervisionou a transformação da Biblioteca Morgan de instituição privada que promovia eventos abertos para uma instituição totalmente pública. A Biblioteca Pierre Pont Morgan abriu suas portas em 1924 com Bella como sua primeira diretora oficial, cargo que ela ocuparia por quase um quarto de século. No início, ela recebia apenas 10 visitantes por vez, mas foi expandida com novos anexos conforme suas coleções e popularidade aumentaram. Ao final de sua gestão, a biblioteca abrigava milhares de livros e manuscritos raros, dezenas de milhares de objetos artísticos e de museu, e centenas de milhares de livros e manuscritos menos raros. Belle não foi apenas uma pioneira em sua área e uma bibliotecária e colecionadora formidável, ela também deixou uma marca exuberante na sociedade de Nova York. Ela se vestia de forma extravagante, usando chapéus com grandes penas. Na década de 1920, na era do Bourbon Salt Jazzfield, ela era frequentemente vista com uma bebida em uma mão e um cigarro na outra. Ela costumava comentar que ser bibliotecária não significava que ela precisava ser reservada ou quieta. Ela nunca se casou, provavelmente porque mulheres eram esperadas a deixar carreira ou família após terem filhos. No entanto, ela encontrou o amor.
Em 1909, ela cruzou o caminho de Bernard Berenson, um renomado especialista em arte renascentista. E os dois começaram um relacionamento que durou décadas, misturando romance, amizade e parceria intelectual. Eles trocaram cartas apaixonadas e passaram tempo juntos na Europa e na América. Apesar do vínculo entre eles, eles nunca moraram juntos, pois Bernardo era casado e Bela valorizava sua independência. Genoveva, sua mãe, viveu com ela por muitos anos, e Bela também ajudou a criar um de seus sobrinhos. Bela só se aposentou de seu cargo como diretora da biblioteca Pierre Pont Morgan em 1948, já com quase 70 anos. Nessa época, ela já tinha saúde debilitada. Um ano depois, quando houve uma exposição na biblioteca para mostrar as obras adquiridas ao longo dos anos, ela precisou comparecer de cadeira de rodas. Ela faleceu um ano depois, em 10 de maio de 1950, de câncer, no Hospital St. Luke, em Nova York. Ela tinha 70 anos de idade. O The New York Times noticiou sua morte, chamando-a de uma das bibliotecárias mais conhecidas do país. Infelizmente, Green destruiu a maioria de seus documentos pessoais antes de morrer, e muito sobre sua vida e trabalho agora está obscuro. No entanto, suas cartas para Bernard sobreviveram, abrangendo de fevereiro de 1909 a março de 1949, e essa é a coleção mais extensa de seus documentos pessoais. Seu legado é imenso hoje em dia. A Morgan Biblioteca e Museu, como foi renomeada, é considerada uma das melhores bibliotecas e coleções de arte do mundo, desenvolvidas a partir de financiamento privado. Além do próprio J.P. Morgan, ninguém foi mais responsável pelo seu desenvolvimento do que Belle da Costa Green. No verão de 1904, a cidade de Nova York fervilhava com escândalos. O milionário John Platt acusou Hannah Elias, uma mulher negra reclusa com um passado misterioso, de chantageá-lo, de um total de $685 mil, quase 30 milhões de dólares hoje. Isso fez de Elias, sem dúvida, a mulher negra mais rica e infame dos Estados Unidos. Venha comigo explorar sua história. A data exata de nascimento de Hannah Elias é desconhecida, mas ela nasceu na Filadélfia em 1865, o ano em que terminou a Guerra Civil Americana. O pai dela, Charles Elias, era cozinheiro e fornecedor de alimentos, casado com Mary Elias. Charles era de ascendência mista, afro-americana e indígena. E a mãe de Hannah, Mary, também tinha a pele bastante clara. Isso fez com que Hannah tivesse um tom de pele mais claro, algo que teve um papel em sua vida mais tarde. Como veremos, Hannah cresceu em uma casa muito grande. Ela era uma dos 9 filhos de seus pais. Eles moravam no que na época era considerado o bairro mais rico da cidade para afro-americanos. Embora o tamanho da família significasse que, mesmo Charles tendo uma boa renda, eles estavam longe de serem ricos. Ainda assim, a família era bem vista e estava subindo constantemente na escala socioeconômica. Charles mudou a família para uma casa maior, onde passaram a conviver com advogados e grandes empresários negros da Filadélfia. Ela e seus irmãos frequentaram uma escola pública e receberam uma educação decente. Além disso, não sabemos muito sobre a criação de Hannah. Foi só quando o casamento de sua irmã Hattie aconteceu em 1884, quando Hannah tinha cerca de 19 anos, que sua história realmente começa. Antes do casamento, Hannah havia começado a trabalhar na casa de uma mulher rica do norte da Filadélfia. Mais tarde, descobriram que, antes do casamento da irmã, Hannah decidiu pegar emprestado um vestido caro do guarda-roupa dos patrões. No casamento de Hattie, muitos comentaram sobre o quão elaborado e bonito era o vestido de Hannah. Ela foi, para citar um dos presentes, a estrela da noite. Mas as coisas não terminaram aí. Talvez Hannah pretendesse devolver o vestido de onde ela o havia pegado e esperasse que suas ações simplesmente passassem completamente despercebidas. No entanto, alguns dias depois, antes que ela voltasse ao trabalho, policiais apareceram na residência de Elias e prenderam Hannah. Seu empregador notou a ausência do vestido e concluiu que apenas Hannah poderia tê-lo pegado. Nessa época, os afro-americanos não tinham acesso a um processo legal justo nos Estados Unidos. Se suspeitassem de crime contra uma pessoa branca, naquela mesma noite,
Hannah foi rapidamente levada diante de um tribunal e considerada culpada de roubo. Ela foi condenada a 4 meses na prisão de Moyamensing, na Filadélfia. Lá, ela ficou confinada com cerca de 40 outras mulheres. O restante da prisão era ocupado por homens, muitos deles presos por crimes violentos e indescritíveis. Ela cumpriria aqui os 4 meses completos de sua sentença, e foi nesse momento que sua vida tomaria um rumo sombrio. O contato cedo de Hannah com o crime marcou sua vida. Quando ela cumpriu sua sentença e tentou voltar para casa, seu pai não permitiu que ela morasse mais com o resto da família. Sem dinheiro e sem um lugar para morar, ela foi para o norte, para Nova York. Lá, rapidamente começou a se sustentar da única maneira que conseguia imaginar. Em pouco tempo, ela se tornou prostituta. Isso foi no bairro Tenderloin da cidade, uma parte de Nova York que tinha muitos hotéis e onde as mulheres de prazer se reuniam à noite. Não foi um começo fácil aqui para Hannah. Ela ficou grávida em 1885 e deu à luz uma filha chamada Clara no início de 1886, que ela colocou para adoção. Pouco tempo depois, ela foi levada aos tribunais por prostituição e foi condenada a 1 mês de prisão na ilha Roosevelt, no East River. Hannah saiu em pouco tempo e rapidamente ficou mais esperta sobre como conduzia seus assuntos. Ela também começou a afirmar que era cubana por causa do seu tom de pele mais claro. Logo, Hannah ganhava o suficiente para alugar um lugar e se manter. Ela continuaria nesse ritmo por muitos anos. Ela se tornou tão bem-sucedida que começou a ganhar muito dinheiro extra e comprou propriedades que alugava para complementar o que já ganhava. Muitas dessas propriedades estavam na parte alta de Manhattan, ao norte do Central Park, perto do atual Harlem. Ainda não era uma comunidade afro-americana, e muitas famílias tradicionais de Nova York ainda viviam no que havia sido fundado como assentamento holandês. Lá no século XVII, Hannah dividia seu tempo entre uma residência em Manhattan e uma luxuosa casa de praia que possuía em Far Rockaway, perto de Atlantic Beach, em Long Island, embora ainda dentro do distrito de Queens. No início dos anos 1900, ela vivia no luxo, servida por uma empregada, um mordomo e toda uma equipe de funcionários domésticos. Mas os boatos sobre sua fortuna estavam ficando cada vez mais fortes, e logo, a verdade por trás de sua riqueza explodiria em um dos maiores escândalos de Nova York. Pouco depois de se mudar para Nova York em 1885, Hannah recebeu a visita de John R. Platts. Na época, ele era um empresário bem-sucedido de Nova York, com cerca de 60 e poucos anos, nascido em 1820, que havia feito fortuna vendendo vidro plano. Essa primeira visita logo se transformou em um contato mais frequente depois que Platts encontrou Elias novamente em Manhattan, em 1887. Antes dos celulares ou da comunicação moderna, mulheres no distrito de Tenderloin mudavam-se frequentemente para evitar batidas policiais. Hannah e sua amante encontraram uma forma secreta de manter contato, como muitos outros. Usando os nomes Bessie e Papai, elas colocavam anúncios codificados na seção de classificados de um jornal de Nova York. Mensagens que revelavam onde estariam a cada noite, e as noites de Hannah e John não foram apenas um caso passageiro. O caso secreto deles duraria anos. John Platt era um homem casado e uma figura conhecida em Nova York. Discrição era essencial, e ele valorizava o fato de Hannah ser muito reservada. Platt logo começou a dar dinheiro para ela, muito dinheiro. Mais tarde, relatos sugerem que ele começou a dar para ela entre $2.000 e $6.000 por mês, o equivalente a entre $70.000 e $210.000 em valores atuais. Ele sugeriu que ela investisse o dinheiro em propriedades e ações. Não demorou muito para que ela ficasse rica, eventualmente se tornando uma das mulheres mais ricas do mundo, talvez a mulher negra mais rica dos Estados Unidos. Hannah, orientada por John Platt, fez um de seus primeiros investimentos comprando uma casa próxima à família dele, onde passou a alugar quartos. Certa noite, em 1895, Platt foi visitar um inquilino. Cornelius Williams, um homem negro que morava lá na época, atendeu a porta irritado. Quando Platt, usando seu pseudônimo, Sr. Green, perguntou se o pessoal estava em casa, Williams bateu a porta na cara dele. Depois, ele perguntou a uma empregada quem era o homem,
e ela respondeu que era o Sr. Green. Algumas semanas depois, Elias expulsou Williams de casa. Ele ficou obcecado por ela, e a expulsão o abalou muito. Convencido de que o misterioso Sr. Green era o culpado, ele saiu furioso e jurou que se vingaria. 8 anos depois, em uma fria tarde de novembro de 1903, Andrew Haswell Green, o gênio silencioso por trás do Central Park e da Biblioteca Pública de Nova York, voltava para casa após um almoço em família e se aproximou dos degraus de sua residência. Cornelius Williams estava esperando, paranoico, delirante e ainda obcecado. Confundindo Green com Platt, Williams sacou um revólver e atirou. Green caiu onde estava sem nunca saber que se tornaria a trágica vítima de uma vingança que não tinha nada a ver com ele. Cornelius Williams foi julgado, considerado insano, e viveu o resto da vida em um asilo para doentes mentais. Em 1890, Hannah se casou com um trabalhador ferroviário afro-americano chamado Christopher Smith. Mas apesar desse casamento, o relacionamento dela com Platt continuou. Smith acabou indo embora em 1897, alegando que achava o relacionamento da esposa com Platt intolerável para manter Smith em silêncio. John pagou secretamente os problemas legais e deu mais dinheiro a Hannah para garantir que tudo ficasse oculto. Nessa época, a própria esposa de Platt já havia falecido, e ele não perdeu tempo em comprar para Hannah uma bela casa perto do Central Park para poder vê-la com mais frequência. Mas com o passar dos anos, Platt ficou inquieto, culpa, ganância ou medo, algo se retorceu dentro dele. E quando ele finalmente perdeu o controle, o segredo apaixonado deles, o romance, explodiria em um dos maiores escândalos que Nova York já tinha visto. O relacionamento de Hannah com Platt só é conhecido hoje por causa dos eventos extraordinários iniciados no verão de 1904. Naquela época, Platt entrou com uma ação judicial contra Hannah, acusando-a de extorquir dele uma quantia enorme ao longo dos anos para manter em segredo sua primeira visita a ela. Com o tempo, o valor envolvido tornou-se impressionante. Platt afirmou que, ao todo, Hannah o havia chantageado em pouco mais de $685 mil. Calcular o valor histórico do dinheiro é complicado, principalmente em longos períodos com a economia sempre mudando. Portanto, podemos concluir que o valor neste caso é aproximadamente equivalente a $30 milhões hoje. A enorme quantia de dinheiro chamou a atenção dos nova-iorquinos, e por meses os jornais relataram com entusiasmo cada reviravolta do caso. Platt deu uma desculpa curiosa para justificar seu envolvimento inicial com Elias. Ele insistiu que não tinha ido vê-la como uma mulher de prazer. Não. Segundo ele, tudo começou no final da década de 1880, quando supostamente entrou por acaso em um salão de massagem. Ela foi lá apenas procurando alívio para um forte caso de reumatismo, não por nada mais íntimo. Ele então afirmou que a visitou novamente na década de 1890 e começou a ajudá-la financeiramente para montar uma pensão. Então, de acordo com o pobre Platt, ele se tornou a vítima involuntária da maldade dela. Hannah, segundo ele, começou a chantageá-lo. Se ele não continuasse a lhe dar grandes quantias de dinheiro, ela iria até a família dele e diria que, por muitos anos, ele a visitava para noites de paixão. Platt era um membro proeminente da comunidade empresarial de Nova York e a polícia levou sua denúncia a sério. Hannah não quis colaborar. Quando a polícia a procurou, ela recusou-se a ir ao interrogatório. Então eles invadiram a casa dela e apreenderam tudo o que conseguiram encontrar que achavam que poderia estar ligado ao caso. Ela foi levada para a prisão Tombs, no sul de Manhattan, um lugar notoriamente sombrio e hostil. Hannah passou vários dias tensos atrás das frias paredes da prisão, mas então, em uma reviravolta surpreendente, ela foi subitamente libertada. Os investigadores concluíram que não havia provas para apoiar a alegação dele de que Hannah o chantageou. Apesar das somas impressionantes envolvidas, descobriu-se que Platt entregava o dinheiro de boa vontade, ano após ano. Nas semanas que se seguiram, ficou evidente que Platt só havia iniciado o caso sem muita convicção. A pressão real veio da família dele.
Assim que souberam da fortuna que ele doou em silêncio, entraram em pânico. O que eles achavam que seria uma herança enorme praticamente havia desaparecido, e eles queriam alguém para culpar depois que Platt retirou as acusações. Quando a polícia não encontrou nada que os apoiasse, a família dele resolveu agir por conta própria, levando Hannah ao tribunal civil para tentar recuperar o dinheiro. Mas, assim como antes, eles não conseguiram nada. No início de 1905, a história começou a esfriar e Hannah foi inocentada. Todo o episódio foi estranho e demonstrou a política racial de Nova York no início do século XX. Por exemplo, os jornais, ao cobrirem a história, pareciam mais interessados na origem racial de Hannah do que no caso em si. E alguns deles chegaram até a sugerir que ela era uma mulher nascida no exterior. A metade do século XX foi o auge da migração europeia para Nova York, e as manchetes sensacionalistas sobre uma prostituta estrangeira enganando um homem indefeso de 80 anos se espalharam como fogo. O escândalo expôs os profundos medos e suspeitas da cidade diante da crescente chegada de novos moradores. Hannah permaneceu em Nova York por muitos anos. Ela vivia da renda dos muitos imóveis que possuía no Harlem. Eventualmente, ela se mudou para a parte alta de Manhattan, onde teria mais anonimato após a fama indesejada de 1904. Platt morreu em 1908 e deixou uma herança avaliada em $10.000, cerca de 350 mil hoje, uma quantia modesta em comparação à sua outrora grande fortuna. Sem surpresa, nada disso foi deixado para Hannah e ela não compareceu ao funeral. Na década de 1910, Hannah participou de diversas transações de terras no Harlem, enquanto o bairro se tornava um refúgio para afro-americanos abastados. No avanço do renascimento do Harlem na década de 1920, Hannah viu pouco dessa explosão da cultura afro-americana na região, porém, em 1923, exausta por sua infâmia persistente em Nova York e, talvez, para evitar vários processos judiciais devido ao seu passado financeiro duvidoso, Hannah decidiu ir embora de vez. Ela e seu mordomo, um japonês chamado Kato, embarcaram em um navio para a Europa e nunca mais voltaram. Hannah se estabeleceu na França. O que aconteceu depois disso é fonte de mito. Uma história diz que ela morreu em Paris, outra afirma que ela faleceu com luxo na Riviera Francesa no final dos anos 1920. Foi um final colorido para uma vida colorida. Era uma bela tarde de outubro de 1781, uma brisa fresca de outono soprava por Yorktown, Virgínia. Enquanto soldados britânicos avançavam pelo campo ao norte da cidade, do outro lado estava uma fileira de soldados americanos, uma visão familiar para muitos que estavam em guerra neste continente há 6 anos. No entanto, os homens de uniforme não estavam ali para lutar, estavam ali para uma cerimônia e diplomacia militar. Eles estavam ali para marcar uma rendição que seria o começo do fim da Guerra Revolucionária. À direita havia oficiais franceses sob a bandeira branca e dourada dos Bourbon, com o Marquês de Lafayette, general, cuja genialidade beneficiou muito o novo exército continental. À esquerda estavam as forças vitoriosas do exército continental, lideradas pelo intrépido Benjamin Lincoln, cujo primo, Abraão, um dia comandaria uma vitória americana própria na Guerra Civil. Os regulares britânicos, sem dúvida envergonhados pela ocasião do momento, foram ainda mais humilhados por uma ausência notável em suas próprias fileiras. O general britânico Charles Cornwallis fingiu estar doente. Embora muitos suspeitassem de uma motivação muito mais covarde, ele se recusou a ir a Yorktown para entregar sua espada e aceitar a derrota do rei George no campo de batalha. Nem Cornwallis, nem George Washington participariam ativamente da rendição. Isso permitiria encerrar a guerra pacificamente. No entanto, do lado americano, na companhia de altos oficiais da Guerra Revolucionária como Lafayette e Washington, havia um rosto que muitos dos soldados britânicos presentes achariam surpreendentemente familiar. Não era o típico rosto pálido de um soldado continental, chamado de uma vida na fazenda ou nos ofícios, para pegarem armas pela causa da liberdade. Era o rosto de um homem negro, James Armistead,
servo e agente duplo do exército continental. Enquanto alguns da nova nação nem concordariam sobre sua humanidade, James teve um papel vital na rendição do Império e na Revolução Americana como um todo. A surpresa dos soldados britânicos naquele dia não seria nada comparada ao choque que o general Cornwallis teria ao visitar Yorktown algum tempo depois. Nos últimos anos, ele acreditava que James era seu servo de confiança, encarregado de se infiltrar no exército continental e enviar informações de volta ao quartel-general britânico. Muito pelo contrário, James vinha espionando para o exército continental há anos, desempenhando com perfeição seu papel como um dos espiões mais eficazes e perigosos da América. Todas as informações que Cornwallis havia recebido de James ao longo dos anos eram mentiras. Na verdade, quase nada do que o exército britânico pensava sobre James era real. Sua história não era de lealdade ao Império, mas de anos infiltrado pela causa dos revolucionários americanos, trazendo dividendos importantes aos rebeldes. Cornwallis desprezava isso profundamente. Em uma época em que o destino das nações era decidido por grandes manobras militares, batalhas decisivas e por reis e generais de personalidades conflitantes. A fracassada tentativa do poderoso Império Britânico de sufocar a rebelião na América do Norte foi desfeita, em parte, por um homem que eles consideravam invisível. Poucos americanos conhecem James Armistead Lafayette hoje em dia, muito menos sabem algo sobre seu passado. Ninguém poderia ter antecipado a grandiosidade da jornada de herói que a vida dele se tornaria de fato. No entanto, a história de James é fundamental, não apenas por sua posição como um dos muitos heróis esquecidos da Revolução Americana, mas também pelas muitas reviravoltas em sua vida, que entram em conflito com a nossa sensibilidade moderna em relação às questões raciais e à interação entre opressor e oprimido. James foi um homem nascido na escravidão que trabalhou para a própria nação que o oprimia, usando sua raça para garantir a queda de um império que, embora hostil, teria lhe oferecido liberdade em troca de sua obediência e, ainda assim, um homem que, no final da vida, também possuía escravos. Devemos resistir à tentação de olhar para a história de James através de muitas das nossas lentes do século XXI e, em vez disso, voltar ao século XVIII e examinar sua vida como ela realmente foi para entendê-lo como uma pessoa humana real, em vez de apenas um símbolo das questões e controvérsias que sua história aborda. Num momento em que raça e política muitas vezes geram ceticismo sobre o experimento americano, a história de James oferece um contraponto, um exemplo marcante de alguém que, devido à sua vivência, deveria ter pouco a dizer de positivo sobre a América. E ainda assim, viria a se tornar um de seus mais intrépidos defensores. Mesmo um leitor sábio não pensaria nada de um jovem escravizado crescendo na plantação de seu senhor em New Kent, sudeste da Virgínia, entre Williamsburg e Richmond. Nascido em meados de 1700, com estimativas de seu nascimento variando entre 1748 e 1760, a origem de James era desconhecida. E seu futuro seguiria desconhecido, não fosse pelo homem curioso que ele podia dominar. Durante grande parte de sua vida, William Armistead possuía várias dezenas de escravos, muitos dos quais, incluindo James, ele havia herdado de seu pai, o coronel John Armistead. William era um patriota declarado que tirava parte de seu sustento vendendo gado e suprimentos para uma clientela que incluía o exército continental. Ele também havia crescido com James, que nasceu em 1751, e os dois receberam praticamente a mesma educação, provavelmente aprendendo lado a lado na casa do coronel, como era costume na época. Enquanto educar escravos era proibido em estados como as Carolinas, era legal na Virgínia. James aprendeu a ler e escrever em francês e inglês, mas sua educação pode ter sido um cálculo capitalista para aumentar seu valor para a indústria do mestre. Foi uma educação que o serviria de maneiras que nem ele nem seu novo mestre, William, poderiam ter previsto na época. O Império Britânico, embora talvez não estivesse de acordo com os padrões modernos de esclarecimento em relação ao estado das relações raciais, não era ignorante quanto à própria luta dos americanos
com a instituição da escravidão, e como essas lutas se entrelaçavam com a tentativa do jovem país de conquistar a independência, seja por meio de uma manobra engenhosa para virar os escravos americanos contra seus senhores, ou simplesmente para aumentar o efetivo de soldados. O governador real da Virgínia, Lord Dunmore, emitiu uma proclamação em 1775, declarando que qualquer escravo disposto a se juntar ao exército britânico receberia sua liberdade em troca dessa lealdade, sendo ele um escravo não apenas de um senhor patriota, mas também de uma família jovem. A entrada de James no exército britânico teria colocado seu futuro em risco, além de praticamente abandonar esposa e filhos. No entanto, o crescente entusiasmo americano pela independência estava rapidamente mostrando, tanto ao jovem escravo quanto ao seu jovem senhor, que a vida de James provavelmente não se limitaria ao papel de servo. A guerra nas colônias forjou muitas alianças improváveis entre os patriotas americanos e pessoas de todo o mundo que tinham simpatia pela causa da Revolução e compartilhavam o ódio pelos opressores britânicos dos colonos. O Marquês de Lafayette foi um desses aliados. Ele era um nobre francês e comandante militar que se ofereceu para lutar ao lado dos americanos sob o comando de George Washington. Embora a admiração de Lafayette por George Washington fosse famosa, ele tinha ainda outra fonte de lealdade que o fazia compartilhar a causa dos patriotas. Ele abominava a instituição da escravidão, um compromisso que defendia por sua crença na lei natural e nos direitos da pessoa humana. Isso mais tarde o levaria a papel fundamental na redação da Declaração dos Direitos do Homem e na Revolução Francesa. As convicções do Marquês também o levaram a uma parceria improvável com James Armistead, quando este se juntou ao exército continental sob o comando do Marquês. Essa parceria rapidamente floresceu em uma verdadeira amizade, e a admiração do Marquês pela inteligência e astúcia de James se transformou em um desejo de ver o jovem escravizado se tornar um homem livre. Mas o caminho para a liberdade era longo e passava por uma guerra em que a vitória estava longe de ser garantida. O Marquês percebeu que as habilidades e a esperteza de James eram desperdiçadas em sua posição como soldado comum. Então ele fez uma proposta diferente: grande espionagem. Ele propôs que James aproveitasse o desejo do Império de recrutar escravos como carne de canhão, escapar das linhas de frente americanas e se infiltrar no exército britânico, obter toda a inteligência possível e repassá-la ao exército continental. Era uma operação de alto risco. Para o jovem James, a punição para espiões capturados era a morte. James não podia portar documentos que provassem sua identidade, o que o protegia de descobertas, mas o deixava sem como se explicar se fosse interrogado. O exército britânico, durante toda a guerra revolucionária, não era conhecido por sua humanidade. Diversos soldados desertaram por causa do tratamento desumano, passando a lutar com o grupo improvisado de fazendeiros, moleiros e moradores das cidades que formavam a maioria do exército continental. Se o Império era tão implacável com seus próprios soldados, a chance de eles serem indulgentes com um agente duplo, especialmente um homem negro, era menor que zero. James aceitou a oferta do Marquês. Ele poderia ter desertado do exército britânico ao estar seguro. Uma tentação que corroía sua consciência sempre que ouvia sobre a oferta de liberdade do Império aos escravizados que desertassem. Um escravizado como James dificilmente veria as colônias americanas e sua nova declaração de independência com total esperança. Como James poderia escolher servir a um povo que proclamava seu compromisso com a liberdade e direitos inalienáveis em ousados traços de caneta, enquanto também mantinha o sistema de escravidão que não apenas o prendia, mas também sua esposa e filhos pequenos, em um estado desumano de servidão? James enfrentou a escolha de servir aos britânicos e aceitar uma garantia de liberdade totalmente baseada na deferência inquestionável à coroa, ou servir à América sem garantia de liberdade. O compromisso filosófico deles parecia cruelmente ignorar sua própria situação como homem negro, mas hesitar ou se refugiar na covardia silenciosa da inação não era o jeito de James. Como ele via, ele tinha um trabalho a fazer. E mesmo que nem a coroa britânica nem o exército continental
fossem totalmente dignos de confiança, seu amigo, o Marquês de Lafayette, era. Ele escolheu confiar em Lafayette e, em março de 1781, tornou-se o mais novo agente duplo da Revolução Americana. Talvez ironicamente, a primeira tarefa de James fosse mentir para conquistar a confiança dos outros. Ele cruzou as linhas inimigas, fingindo ser um escravo fugitivo para entrar no acampamento britânico. Os soldados que encontraram James pela primeira vez desconfiaram dele? Sem dúvida, muitos desconfiaram. Mesmo assim, o Império precisava de homens, e a promessa de alforria do governador real fez muitos generais britânicos descartarem a ideia de escravos negros atuarem na rebelião. Além disso, as circunstâncias da guerra tornaram James valioso demais para ser recusado. Para os britânicos, James, de muitas maneiras, constituía o recurso ideal. Sua vida na Virgínia lhe deu conhecimento quase enciclopédico do terreno e rotas perto de Williamsburg e Richmond. Uma qualidade fundamental para o Império, que lutava para combater uma força de guerrilha defendendo uma terra natal com a qual tinha íntima familiaridade. Na visão dos generais da coroa, James era a peça que faltava. Ele não era apenas uma fonte confiável de informações para realizar manobras e coordenar movimentos de tropas, mas seu histórico como escravo educado e alfabetizado o tornava o candidato ideal para espionagem. Uma jogada que certamente arrancou risadas discretas de James. Os britânicos enviaram James para se infiltrar no acampamento americano e colher detalhes importantes sobre movimentos, suprimentos e futuras ações militares. James aplicou o golpe perfeito. Como um escravo instruído, ele era um exemplo do que muitos consideravam as pessoas invisíveis na sociedade educada. Homens e mulheres escravizados serviam comida, levavam mensagens e participavam de reuniões americanas e britânicas sem receber atenção à sua presença constante. Essas pessoas geralmente tinham a visão mais precisa sobre onde estava a inteligência. Em reuniões, James participava atento aos encontros britânicos, anotando informações relevantes para levar de volta aos patriotas. Quando o Império o enviou de volta ao acampamento americano, presumindo que ele estivesse trabalhando como espião, o que, para ser justo, ele realmente estava. Ele comunicava tudo o que havia aprendido ao Marquês e aos outros oficiais, que, por sua vez, lhe forneciam informações falsas para relatar à coroa. Bem diferente de ser um criado como havia sido em sua vida passada sob William Armistead. A habilidade de James o levou de carregar água e fazer pequenos recados a trabalhar como mensageiro para a alta cúpula britânica, especialmente para Benedict Arnold e o próprio General Charles Cornwallis. Cornwallis, um aristocrata britânico que entrou para o exército de Sua Majestade durante a Guerra dos 7 Anos, em 1757, foi um dos principais nomes da campanha britânica na América do Norte. Após liderar a coroa em uma vitória decisiva sobre as forças patriotas na Batalha de Camden, o passado de Cornwallis nas classes altas da Inglaterra o fazia manter uma visão típica da época sobre a separação das raças. Uma visão que se mostraria decisiva. Em sua carreira pós-guerra como general das forças do Império na Índia, as crenças de Cornwallis sobre a separação racial o tornaram um alvo fácil para um espião negro, como James. Ele não teria dificuldade em praticar a arte do homem invisível ao redor de um general que mal considerava pessoas de sua cor dignas de atenção. De muitas maneiras, a suposta invisibilidade de James foi o que lhe concedeu tal grau de sucesso, e esse sucesso estava longe de se limitar à construção de sua reputação pessoal como um espião competente. O trabalho de James proporcionou diretamente ao exército continental talvez sua vitória mais crucial no campo militar, uma vitória sobre o exército britânico em Yorktown. Por meio de sua prática cuidadosa de espionagem direcionada, James descobriu informações valiosas para levar de volta as linhas dos patriotas. Em agosto de 1871, James soube que as tropas de Cornwallis planejavam mover-se de Portsmouth para Yorktown. O general acreditava que essa movimentação permitiria aos regulares receber reforços e provisões por linhas de suprimento próximas à Baía de Chesapeake. O general provavelmente confiava na esperança de sigilo
junto com reforços ao longo da costa leste americana, para permitir que a manobra fosse realizada com pouca oposição dos rebeldes. Uma falsa esperança que James trabalhou arduamente para manter na mente de Cornwallis em sua confiança, assim como já havia feito inúmeras vezes antes. Cornwallis deixou de prestar atenção no homem invisível na sala. James repassou a informação sobre a movimentação para Yorktown ao Marquês. A Marinha Francesa bloqueou Chesapeake, eliminando a esperança de alívio britânico pelo mar enquanto os franceses avançavam para destruir a linha de suprimentos da base. O exército continental atacou a posição de Cornwallis na península de Yorktown por rotas terrestres, cavando trincheiras a menos de 1.000 jardas das linhas britânicas e lançando enormes barragens de artilharia, junto com vários ataques terrestres, sob o comando do Marquês de Lafayette e de um jovem coronel patriota chamado Alexandre Hamilton. O cerco de Yorktown, que começou em 9 de outubro, deixou os regulares incapazes de manobrar para posições mais favoráveis ou receber reforços de Nova York. Cornwallis se rendeu menos de um mês depois, embora seu orgulho aristocrático o tenha levado a enviar um representante para a cerimônia oficial de rendição. A operação em Yorktown foi o ponto de virada crucial que o exército continental precisava para encerrar a guerra. Com a rendição de Cornwallis e a perda de 1/3 de sua força de trabalho, a coroa perdeu a vontade de lutar. A guerra chegaria oficialmente ao fim com o Tratado de Paris em 1783. No entanto, talvez poucos que assinaram o tratado, ou mesmo poucos que participaram da Batalha de Yorktown, entenderam o papel que um escravo negro singular teve na conquista da vitória para o exército de Washington. Naquele outubro, sem a informação vazada que James forneceu, a oportunidade de encurralar as forças britânicas em Yorktown poderia muito bem ter escapado das mãos dos patriotas. E assim, a espionagem magistral do escravo permitiu que a Marinha Francesa cortasse os reforços da coroa no momento exato. Por sua vez, Cornwallis provavelmente nunca soube o quanto seu servo ajudou a causar sua humilhante derrota na Virgínia. Registros relatam um episódio em que Cornwallis viu James com um uniforme americano ao visitar o Marquês para negociar a rendição. Dizem que o general comentou: "Ah, seu patife, então você esteve me enganando esse tempo todo." James, nascido na escravidão, mas abençoado com uma vontade indomável e um grau incomum de astúcia e inteligência, conseguiu enganar um dos generais mais proeminentes do exército mais poderoso do planeta. Foi essa qualidade que levou o Marquês a confiar em James. Todos aqueles anos atrás, quando ele era pouco mais do que um escravo instruído e um criado. Agora, ele era um herói americano que havia servido seu país com honra, enfrentado mais do que sua cota de perigos e se tornado um amigo para toda a vida de uma das figuras mais importantes da Revolução Americana. Embora, sem dúvida, a realidade da divisão racial e da política da época pesasse muito sobre os ombros do espião, James viu uma oportunidade naquilo que muitos considerariam um fardo pesado. As crenças separatistas e supremacistas raciais de muitos aristocratas britânicos e colonos americanos geravam comentários e preocupação na época, especialmente aqueles que criticavam a instituição da escravidão. No entanto, foram pessoas de ação como James e o Marquês de Lafayette que perceberam que a retórica desumanizadora da alta cúpula da coroa era uma fonte inestimável de vantagem para o exército continental. James, além de não portar documentos de identificação, quase nunca carregava uma arma. Com a justificativa de que o perigo de ser pego armado sob o pretexto de ser um criado despertaria suspeitas, ele quase sempre trabalhava disfarçado de criado, exceto em momentos em que estava entre as linhas americanas, como no encontro com Cornwallis. Ainda assim, os resultados do seu trabalho, quando vistos no contexto do avanço da Guerra Revolucionária, ocupam um lugar de importância logo após os feitos mais proeminentes de Paulo Revere, Samuel Adams e João Hancock. Em um mundo de pensadores que travavam suas batalhas com palavras, declarações e grandes discursos, James Armistead era um tipo diferente de pensador. Sem seu estilo especial de ação ponderada, medida e decisiva,
As ambições retóricas e políticas de seus colegas mais famosos jamais teriam tido sucesso. O que aconteceu com ele após o fim da Guerra Revolucionária? Você pode supor que, ao deixar o exército continental, James era um herói nacional e deve ter se aposentado para aproveitar a merecida liberdade. Afinal, ele havia arriscado tudo pelo seu país por qualquer padrão razoável. Ele merecia não só a liberdade, mas também a gratidão da nação pela qual trabalhou incansavelmente por anos. E é provável que seu mestre, William Armistead, teria libertado James se estivesse ao seu alcance, mas a triste verdade é que não estava. James não pôde ser libertado e permaneceu escravizado por anos. A razão para esse triste estado de coisas, como é comum tanto naquela época quanto agora em casos de sofrimento humano, estava na regulamentação governamental. Desde 1723, a Virgínia tinha uma lei que impedia os proprietários de escravos de simplesmente libertarem seus escravos. Essa liberdade, dizia o estatuto, não poderia ser concedida sob nenhum pretexto, exceto por algum serviço meritório a ser julgado e autorizado pelo governador e pelo conselho. Em 1782, a Virgínia aprovou uma legislação permitindo a liberdade dos escravos negros que haviam servido como soldados na Revolução, considerando o serviço militar mérito suficiente para assegurar o direito à liberdade. Mas o espírito da lei foi superado pela letra. James não era um soldado, apesar de ter servido no exército continental. Ele era um espião, alguém que nunca carregava uma arma e quase nunca serviu de uniforme. Por razões óbvias, irritantemente, a letra da lei prevaleceu. Assim, não foi o patriota William Armistead quem determinou o destino de James, mas as trabalhosas maquinações da Assembleia Legislativa do Estado da Virgínia. Quem determinou se o espião que ajudou a salvar a Revolução Americana atendia aos critérios para receber a alforria. O processo levou 5 longos anos, durante os quais James continuou servindo William em sua função anterior como criado. A provação, sem dúvida, partiu o coração tanto do senhor quanto do escravo, a cada dia que James permanecia privado de liberdade. Embora muitos escravos no final do século XVIII permanecessem anos na servidão devido à teimosia de senhores cruéis que não tinham desejo de perder o valor do trabalho deles. William incentivou ativamente a legislatura da Virgínia a libertar James e apoiou o desejo deste pela liberdade, apesar da própria posição de William como membro da Câmara dos Delegados da Virgínia. Durante parte do tempo de servidão de James, o progresso ficou estagnado. A mentalidade burocrática, longe de garantir a emancipação de seu herói patriota, criou uma situação em que um senhor desejava libertar seu escravo. Mas foi informado pelo Estado que nenhuma exceção desse tipo poderia ser feita. No entanto, como aconteceu tantas vezes na vida de James, a esperança ressurgiu de outro lugar. O Marquês de Lafayette, provavelmente o único dos aliados de James cujo impacto era suficiente para mover a legislatura à ação, ficou indignado. Seu ódio pela instituição da escravidão só aumentou ao saber que o recém-libertado governo americano se recusava a estender essa liberdade para outros, por um homem que ele via como lutador e amigo. Em uma nota de 1784 para a legislatura, o Marquês expôs o caso pela emancipação de seu amigo. Isto é para certificar que o portador, de nome James, prestou serviços essenciais a mim. Enquanto tive a honra de comandar em seu estado, suas informações vindas do acampamento inimigo foram diligentemente coletadas e fielmente entregues. Ele cumpriu perfeitamente algumas importantes missões que lhe confiei e, na minha opinião, merece toda a recompensa que sua situação permitir. O elogio de um general de tão alto escalão acelerou um processo que, de outra forma, poderia ter se arrastado pelo resto da vida de James. Em janeiro de 1787, o governador da Virgínia assinou a petição garantindo a liberdade de James. A Assembleia Legislativa compensou William Armistead com 250 libras esterlinas pela perda de seu escravo, valor superior a $20.000. Hoje, depois de décadas vivendo na escravidão, incluindo muitos anos como marido e pai e vários como um agente patriota atrás das linhas inimigas,
arriscando a vida todos os dias, James Armistead estava realmente e finalmente livre. Armistead se estabeleceu no leste da Virgínia, em uma fazenda próxima a William Armistead, em New Kent. Ele viveria uma vida feliz com sua esposa e filhos pelas próximas 4 décadas e, apesar do seu próprio passado, acabaria possuindo vários escravos também. Embora a vida na fazenda na Virgínia fosse sem dúvida menos emocionante do que a adrenalina de trabalhar como agente duplo, em nome de uma nação rebelde em guerra, James nunca esqueceu seu passado e o papel que desempenhou na conquista da independência americana. Em 1824, ele se reuniria com seu irmão da Guerra Revolucionária, o Marquês de Lafayette, quando o general visitou Yorktown durante uma turnê pelos Estados Unidos. James ficou profundamente inspirado pela bondade que o Marquês lhe mostrou na juventude. Sua liderança exemplar na Revolução e dedicação para garantir a liberdade do amigo após a guerra. Que ele adotou o nome Lafayette em homenagem ao general francês, passando a ser conhecido como James Armistead Lafayette. Viveu o restante de seus dias em relativa paz e prosperidade. Vivendo de uma pensão obtida pelo serviço na guerra, tornou-se um rico proprietário de terras, chegando à fazenda de 40 acres que, décadas depois, os escravizados libertos veriam como símbolo do sucesso financeiro. Em 1832, James faleceu cercado por seus entes queridos aos 72 anos de idade. Apesar de várias placas históricas comemorando sua vida e serviço, seu local de descanso final permanece desconhecido até hoje. Alguns podem ser inclinados a descartar muitas das declarações de James em prol da causa da liberdade, dado que mais tarde ele escolheu possuir escravos. Assim como fazem com Washington e outros da era revolucionária. Para alguém como James, que suportou um racismo indescritível e muitas lutas em sua batalha em nome da jovem nação, e ainda assim perseverou em tudo para eventualmente conquistar sua liberdade de possuir escravos. Muitos ouvintes modernos veriam isso como um indicativo de que ele simplesmente não era tão moral quanto parecia. Ou, como já foi argumentado, isso seria um erro. Olhar para o conteúdo da vida e das realizações dele. Na verdade, a vida de James apresenta uma realidade moral muito mais provável e desconfortável. Se homens do porte e do caráter moral dele e de Washington possuíam escravos, é muito mais provável, um indicativo de que mesmo os personagens mais morais do passado da nação não conseguiram enxergar totalmente além de seus preconceitos culturais e pontos cegos, e uma indicação de que, se eles falharam nisso, talvez devêssemos encarar essa realidade não com desprezo, mas com a humildade de perceber que a nossa própria moralidade moderna, supostamente transcendente, pode conter pontos cegos semelhantes. A história da Revolução Americana, além de ser o ponto de virada na história que formaria as bases políticas e filosóficas dos Estados Unidos. É uma história que contém dentro de si milhares de relatos menores, muitas vezes esquecidos, de bravura, engenhosidade e da extraordinária coragem moral de pessoas em grande parte comuns. James Armistead Lafayette é apenas uma dessas histórias, nascido em um mundo de preconceito, servidão e ódio racial. James continuamente escolheu ver as probabilidades contra ele como oportunidades, não obstáculos. Sua decisão de entrar no exército continental, hoje vista como heróica graças à retrospectiva, poderia ter seguido outros caminhos. O Marquês nunca prometeu a ele sua liberdade em troca de seu serviço fiel. James teve que confiar na providência e em sua própria amizade com o Marquês, que tudo acabaria de forma justa no final. Foi essa confiança, aliada à sua devoção inabalável à liberdade, que impulsionou James a uma carreira que a maioria dos nascidos em seu estado só poderia ter sonhado. Sua história de sucesso em meio à servidão e sua vontade de superar os muitos obstáculos colocados em seu caminho personificam o espírito da revolução que ele ajudou a salvar. James não era um estadista, orador ou filósofo, deixou poucos escritos, exceto sua própria petição de alforria. No entanto, sua marca não foi feita por discursos inflamados, mas sim por objetivos alcançados e pelo fiel cumprimento de seus deveres para avançar a causa da independência americana.
Com cada missão de inteligência, relatório e espionagem que realizou, seu amigo, o Marquês de Lafayette, certa vez disse que nunca viu homem tão magnífico quanto o general Washington após a Batalha de Monmouth. Ainda assim, se fosse perguntado, ele sem dúvida teria admitido isso. O reflexo dessa grandeza podia ser encontrado de forma semelhante no rosto de seu amigo, o ex-escravizado e agente duplo da Virgínia, James Armistead Lafayette. Nascida em uma família italiana infame, Júlia de Médici era a filha ilegítima do primeiro duque de Florença. Muitos especulavam que a mãe do duque era norte-africana, dando a Júlia a mesma herança. Mesmo assim, todos os sinais indicavam que ela cresceria como uma princesa. Mas então, em 1537, tudo mudou. Júlia Romola de Alessandro de Medici nasceu em algum momento do ano de 1535 na cidade de Florença. Ela era filha de Alessandro de Médici, duque de Florença, um homem de ascendência mista e provavelmente o primeiro governante negro da Europa renascentista. Como você verá desde o momento do seu nascimento, a vida de Júlia esteve envolvida em segredos, política e poder. Para compreender sua história, é preciso considerar suas origens e ancestralidade. Júlia veio da poderosa família Médici, que começou na região de Mugello, na Toscana. Eles construíram sua fortuna através do comércio e depois fundaram o Banco Médici, o maior banco da Europa, nos anos 1400. Essa riqueza incrível ajudou-os a subir ao poder em Florença, especialmente sob Cosimo de Médici e seu neto, Lorenzo o Magnífico. Ainda assim, eles continuavam sendo cidadãos apenas do nome. Mas tudo isso mudaria em 1532. O pai de Júlia, Alessandro de Médici, nasceu em Florença em 1510. Registros oficiais indicam seu pai como Lorenzo di Piero de Medici, duque de Urbino, ligando-o diretamente à linha principal dos Médici. Mas muitos historiadores argumentam que Alessandro era, na verdade, o filho ilegítimo de Giulio de Médici, que mais tarde se tornou o Papa Clemente VII. Sua mãe era Simonetta da Collavecchio, uma mulher que se acredita ter sido uma serva na casa dos Médici, o que levou a insultos ocasionais, com pessoas zombando dele ao chamá-lo de Alessandro Collavecchio. Alessandro também era conhecido como Il Moro, ainda mais por causa de sua tez notavelmente escura, o que levou à especulação de que Simonetta era africana ou tinha forte ascendência africana. Um autor francês, Jean Nestor, chegou a afirmar em um livro de 1560 que a mãe de Alessandro era uma escrava moura. Apesar de não comprovado e debatido, a verdade sobre o nascimento de Alessandro pode ser um mistério eterno. Mas uma coisa era clara: Giulio de Médici, o futuro Papa Clemente VII, tratava Alessandro como um filho, sendo generoso em seu apoio e incomumente protetor. O favoritismo de Giulio só aumentava os rumores em Florença. Ele recebeu uma educação privilegiada, foi treinado nas artes da diplomacia e da guerra e vivia entre a elite de Florença. Então, apesar de sua ilegitimidade, ele era tratado com favorecimento e preparado para a liderança. À medida que o poder de Giulio aumentava, sobretudo após virar papa, Alessandro consolidou seu status. Em 1527, durante a Guerra da Liga de Cognac, uma grande revolta expulsou a família Médici de Florença. Alessandro fugiu da cidade e viveu no exílio por vários anos. Mas em 1529, o Papa Clemente VII chegou a um acordo com o imperador Carlos V para restaurar o governo dos Médici. Após um cerco de 10 meses, Florença caiu e, em 1531, os Médici estavam de volta ao poder, mas desta vez como verdadeiros governantes. Alessandro foi nomeado chefe do Estado florentino e, em 1532, sua posição foi oficializada. Ele foi o primeiro duque hereditário da cidade sob nova constituição, consolidando seu controle do poder. A ascensão de Alessandro marcou o fim da República Florentina e o início do governo dinástico dos Médici. Como duque, ele tinha uma reputação mista. Seus apoiadores o consideravam protetor dos pobres, guiado pelo bom senso e forte senso de justiça. Mas seus críticos, especialmente aqueles exilados após o cerco de 1530, pintavam um quadro mais sombrio. Eles o chamavam de tirânico, incompetente e moralmente corrupto.
Levando um estilo de vida luxuoso e devasso com inúmeras amantes, uma dessas amantes era Tádia Malaspina, uma nobre do ramo Massa da antiga família Malaspina. Dessa relação nasceram 2 filhos, Júlio em 1532 e Júlia em 1535. Como mencionado anteriormente, nessa época, as crianças viviam com a mãe, assistidas por vários membros do staff, com todos os luxos que vinham por serem filhos do duque. Embora ambos fossem ilegítimos e não tivessem títulos oficiais, Alessandro os reconheceu e fez questão de que fossem bem cuidados. Afinal, eles eram Médici e isso por si só lhes garantia um lugar único dentro dos muros do palácio. Não há registros de que ele os tenha nomeado herdeiros, mas muitos historiadores acreditam que ele tinha planos para eles. O próprio Alessandro chegou ao poder, apesar de ser ilegítimo e talvez visse um futuro em que seus filhos alcançariam grande influência ou status, se não o governo. Em 1536, o imperador Carlos V cumpriu uma promessa política feita ao Papa Clemente VII ao casar sua filha, Margarida da Áustria, com o duque Alessandro de Médici. O casamento foi uma aliança estratégica destinada a solidificar a posição de Alessandro como governante de Florença e, idealmente, a produzir herdeiros legítimos. No entanto, apesar do prestígio de sua nova esposa, Alessandro continuou devotado à sua amante de longa data, Tadeia Malespina. Como muitos governantes da época, ele via o casamento como um dever de Estado, não do coração. Mas, justamente quando seu poder parecia seguro, eventos já estavam se desenrolando que levariam ao seu fim súbito e violento. Na noite de 6 de janeiro de 1537, Alessandro foi atraído para um encontro privado e assassinado por seu próprio primo e confidente, Lorenzino de Medici. Com apenas 26 anos, Alessandro morreu sem um herdeiro legítimo. Margarete, da Áustria, tinha apenas 14 anos na época, e a união não havia gerado filhos. Curiosamente, alguns meses após sua morte, uma última filha chamada Pórzia nasceu de outra amante, cuja identidade se perdeu na história. Seu nascimento, envolto em mistério, acrescentou mais uma nota de intriga ao breve, porém controverso, reinado de Alessandro. Com a morte súbita de Alessandro, o poder em Florença mudou rapidamente e seus filhos pequenos foram logo envolvidos na turbulência política. Com apenas 4 anos na época, Júlio, apesar de ser o único filho de Alessandro, foi preterido como sucessor do ducado. Em vez disso, Cosimo I, um membro do ramo júnior dos Médici, foi eleito como novo duque de Florença. O próprio Cosimo I, ainda adolescente quando assumiu o poder, prometeu cuidar dos filhos órfãos de seu predecessor e, pelo menos externamente, cumpriu essa promessa. A jovem Giulia foi enviada à vila de Castello, tranquila propriedade da família nas colinas perto de Florença. Afastada das rígidas expectativas da vida na corte, ela ficou sob o olhar atento da mãe de Cosimo, Maria Salviati, uma mulher devota e imponente de grande influência. Alguns podem ver a mudança de Giulia como um exílio, mas ela não estava sozinha lá. Ela dividia tanto a casa quanto o quarto com Bia de Médici, filha ilegítima e primogênita de Cosimo. Com só 2 anos de diferença, as meninas cresceram mais como irmãs do que primas, fortalecendo o vínculo. Preenchendo o castelo com uma energia calorosa e brincalhona, Maria Salviati cuidava das meninas com dedicação. Especialmente durante um assustador surto de febre em fevereiro de 1542, Júlia, com cerca de 7 anos, sobreviveu à doença. Mas a pequena Bia, de 5 ou 6 anos, não teve tanta sorte. A morte dela foi um capítulo sombrio na história do berçário. A jovem Bia foi profundamente lamentada por Júlia, assim como por sua avó Maria e, é claro, por seu pai, Cosimo. À medida que Júlia crescia, ela se integrava completamente à vida na corte, apesar de ser filha do antigo duque. Sua paternidade não era desvantagem, e sua origem na principal linhagem dos Médici foi honrada após o assassinato do pai. Mesmo sendo comparada à de Júlio César por Bruto, ela demonstrava grande orgulho de sua linhagem e se portava com notável autoconfiança. Ela também recebeu uma educação abrangente, aprendendo boas maneiras, artes e idiomas adequados a uma mulher nobre. Embora fosse ilegítima, ainda assim era tratada como membro da família
e grande cuidado era dado à sua aparência e status. Por exemplo, em uma ocasião, quando Júlia tinha cerca de 12 ou 13 anos, a esposa de Cosimo, Eleonora de Toledo, ficou furiosa, porque a capa de montaria de Júlia não foi feita corretamente. Ela estava no tamanho errado e sem a ornamentação solicitada por Eleonora. Com o tempo, Júlia cresceu e tornou-se uma bela jovem, com muitos na corte notando sua semelhança com o pai Alessandro, com traços marcantes e cabelos cacheados. Apesar de sua pele mais escura do que a maioria das damas da corte e de sua suposta ascendência africana, muitos a consideravam bela. E foi agora que Cosimo começou a avaliar possíveis pretendentes para casamento. Em 1550, quando Júlia tinha cerca de 15 anos, Cosimo arranjou seu primeiro casamento. Seu marido seria Francesco Cantelmo, duque de Popoli, um nobre de alta posição. Seu dote era enorme, valendo o equivalente a dezenas de milhões de dólares em valores atuais. Esse casamento marcou a entrada formal de Júlia na sociedade aristocrática. Ela não era só pupila da corte Médici, mas duquesa por direito. 5 anos depois, em 1555, a tragédia voltou. Francesco Cantelmo morreu e Júlia ficou viúva ainda na casa dos 20 anos. Em seu luto, ela encomendou um retrato a Alessandro Allori, um dos grandes artistas de Florença. Na pintura, Júlia aparece digna, triste e orgulhosa. Ao lado dela, vê-se uma cadeira entalhada com o braço inclinado. Historiadores de arte sugeriram várias interpretações sobre o que isso representa. Alguns acreditam que mostra um terreno íngreme sendo escalado por Hércules, outros afirmam que simboliza o Monte Laverna, um local sagrado católico associado a São Francisco de Assis. Uma ampla variedade de outras teorias também foi apresentada, mas o que a maioria concorda é que a pintura foi como Júlia respondeu às críticas sobre a origem norte-africana da avó e seu casamento com um condutor de mulas de Colovecchio. No entanto, apesar de todas essas sugestões, alguns historiadores de arte afirmaram que esse retrato nem sequer era de Júlia durante sua viuvez. Júlia passou bastante tempo no convento agostiniano de San Clemente, em San Galo. Sua meia-irmã, Pórzia, serviu como abadesa lá, e Júlia apoiava o convento financeiramente. Ela também foi patrona de outras instituições agostinianas, dedicando-se a atos de devoção e caridade durante esses anos difíceis. Em 1559, ela se casou novamente, desta vez com Bernardetto de Médici, primo de Cosimo I. Um ano depois, ela deu à luz um filho, a quem chamou de Alessandro, em homenagem ao nome e à memória de seu pai. Nos primeiros anos de casamento, Giulia e Bernardetto promoviam festas luxuosas e se envolviam em assuntos diplomáticos, mas a vida em Florença não era isenta de conflitos. 3 anos após a morte de sua esposa, Eleonora de Toledo, o grão-duque Cosimo I, então com 46 anos, tomou como amante uma mulher bem mais jovem, Eleonora delle Albizzi, que tinha cerca de 23 anos na época. Dessa relação nasceram 2 filhos, uma filha, nascida em 1566, que morreu ainda bebê, e Giovanni, nascido no ano seguinte e posteriormente legitimado pelo pai. Segundo fofocas da corte, Giulia teria exigido ser tratada como igual a Eleonora, uma postura ousada diante de uma mulher que já era secretamente desprezada por muitos na corte. Essa atitude abalou a relação próxima que ela tinha com Cosimo, e mesmo após a reconciliação, nada voltou a ser como antes. Qualquer paixão que Cosimo sentia pela jovem Eleonora desapareceu rapidamente. E em 1567 ela foi forçada a se casar com um nobre desonrado. Eventualmente, Júlia e seu marido se mudaram para Nápoles em 1567, onde lutaram e conseguiram o título e as terras do Principado de Otaviano em Nápoles. A influência de Júlia continuou lá. Ela administrou propriedades, patrocinou instituições religiosas e garantiu o futuro de sua família. Seus descendentes, através de Alessandro, mantiveram o título de Príncipe de Otauano, uma linhagem nobre que persiste até hoje. Enquanto Júlia conquistava seu lugar na história, era aos poucos esquecida por ela. Por séculos, ela foi apagada da arte que antes a celebrava. Um dos exemplos mais marcantes
É uma pintura de Pontormo de Maria Salviati com uma criança. Por centenas de anos, Manley só via Maria, mas então, em 1937, uma restauração revelou que uma criança havia sido apagada da pintura. Hoje, a maioria concorda que essa criança é Giulia de Medici. Na pintura, ela exibe uma expressão ansiosa bem próxima ao lado de Maria, e seus traços distintivos lembram os de seu pai, Alessandro. A pintura restaurada é vista por muitos como um dos primeiros retratos europeus de uma menina de ascendência africana e europeia. No entanto, nem todos concordam. Primeiro, inicialmente, a maioria afirmava que era Cosimo I, enquanto outros argumentam que a criança é, na verdade, Bia de Medici. Percebi que Giulia e Maria não eram próximas o bastante para um retrato tão carinhoso. Seja qual for a verdade sobre a pintura, sabemos que o marido dela faleceu antes dela, não muito tempo depois do ano de 1576 em Nápoles. Giulia de Medici faleceu em 1588, com 52 ou 53 anos de idade. Há poucos registros sobre seus anos finais, mas sua vida se entrelaçou com as fortunas e intrigas de uma das dinastias mais poderosas da Europa. Ela foi sucedida por seu filho Alessandro, que se tornou senhor de Ottaviano e general dos Estados Papais. Seus descendentes, mais tarde, reivindicaram o título de Grão-Duque da Toscana após a extinção da linha principal dos Médici em 1737, embora seus esforços tenham sido, no final, mal sucedidos. Ao final, a história de Giulia lembra que até quem foi lançado às sombras pode deixar um legado que ecoa por séculos. Obrigado por assistirem à compilação sobre figuras históricas negras. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam das vidas deles aí embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, também deixem aí embaixo nos comentários. Avisem se preferem vídeos mais longos ou mais conteúdo sobre história negra. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. É isso da minha parte. Até o próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.